Era uma manhã fria de outono. O céu estava coberto por nuvens pesadas, o vento soprava gelado pelas frestas da janela e o silêncio parecia ainda mais espesso que o ar úmido daquele lugar desconhecido. Clara acordou com um aperto no peito, como se algo estivesse errado. Muito errado. O quarto era estranho, não havia nada familiar. Móveis antigos, cheiro de madeira úmida, uma janela que dava para um bosque. Ela tentou se levantar, mas ao olhar para a cômoda, viu uma fotografia emoldurada de si mesma, ao lado de um casal que nunca viu. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu e uma mulher, sorrindo calorosamente, disse: "Bom dia, filha! Hoje é seu aniversário, lembra?" Clara sorriu sem saber por quê. Ela não fazia ideia de onde estava, muito menos de quem era aquela mulher. Naquela noite, foi dormir tentando entender. Mas ao acordar, tudo havia mudado. Agora estava em um loft luxuoso, com vista para uma cidade que jamais visitou. Era mais velha, cabelos ruivos, uma tatuagem no ombro. No celular, dezenas de mensagens. Reunião com investidores às 10h. Não se atrase para a sessão de fotos. Era CEO de uma empresa de moda. Rica, influente e vazia por dentro. Não reconhecia sua própria voz. A confusão se transformou em pânico nos dias seguintes. Cada manhã, um novo corpo, uma nova vida. Algumas dolorosas, como quando acordou em uma clínica de reabilitação, lutando contra o vício. Outras surreais, como quando era uma famosa escritora em Paris, com prêmios e entrevistas em todos os jornais. Em algumas vidas, estava cercada de amor. Em outras, completamente sozinha. Mas sempre havia algo em comum, uma carta, sempre escrita com a mesma caligrafia suave e enigmática. Você precisa se lembrar de quem realmente é antes que o tempo acabe. Na 10ª vida, ela começou a anotar tudo: nomes, datas, lugares, desenhou os rostos das pessoas que se repetiam e percebeu. Havia padrões. Certos elementos estavam presentes em várias existências. Um gato preto chamado Sombra, um quadro com uma árvore vermelha, um relógio quebrado às 4h17. Em uma vida, era terapeuta. Atendia pacientes e ouvia histórias de dor, e também de esperança. Um deles lhe disse: "Você acredita que vivemos só uma vida por vez?" Clara, assustada, perguntou o que ele queria dizer. E ele respondeu, olhando bem dentro de seus olhos: "Às vezes a alma se perde entre as possibilidades, e se não encontrar o caminho de volta, ela se apaga." Ela passou a acreditar que aquilo não era um sonho, nem uma maldição. Era um limbo de consciências. Algo dentro dela havia se quebrado. Talvez um acidente, talvez algo que tentou fazer intencionalmente. Mas agora estava presa e precisava entender por quê. Até que, numa dessas manhãs, acordou em um hospital. Mas dessa vez, ela não era uma paciente. Era enfermeira e uma jovem chamada Clara. Estava em coma havia semanas, após um grave acidente de carro. A paciente era ela mesma. A versão enfermeira não lembrava de nada, mas sentia uma conexão estranha com aquela garota desacordada. Começou a conversar com ela todos os dias, como se quisesse ajudá-la a despertar. Até que encontrou, no bolso do jaleco, uma carta dobrada. "Você está mais perto do que nunca, mas precisa escolher." Clara entendeu, então, que havia alcançado o centro de tudo. Aquela vida, na qual cuidava de si mesma, era a última fronteira. Ela estava prestes a tomar uma decisão: continuar vivendo em existências que não eram dela, ou voltar para a vida real, mesmo que isso significasse acordar em dor, fragilidade e perda. Naquela noite, o hospital foi atingido por uma queda de energia. E no silêncio que se formou, Clara, a enfermeira, segurou a mão da paciente e disse: "Eu sei quem você é. Está na hora de voltar." As luzes piscaram, o monitor cardíaco apitou e tudo escureceu. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava deitada, imóvel, mas consciente. A claridade do hospital era insuportável, mas os rostos em volta, sua mãe, seu irmão, uma médica emocionada, eram reais. Pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia sólido, verdadeiro. Ela não conseguia falar, mas uma lágrima escorreu. Tinha voltado.
Nos dias seguintes, conforme se recuperava, lembrava de fragmentos das vidas que viveu. Sabia que nenhuma delas era sonho. Todas eram possíveis versões dela, possibilidades que poderiam ter se tornado reais e talvez, em algum lugar, ainda fossem. Mas agora, Clara sabia quem era, e isso era o suficiente. Se essa história mexeu com a sua imaginação, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. No O Contador de Histórias, cada conto é uma porta para outro universo. E você é sempre o protagonista. Nos vemos na próxima história.